o mal e o remédio. E eu vou deixar umas perguntas soltas aí para a gente raciocinar. Primeiro, por que a gente adoece? Essa é uma pergunta que todos nós fazemos e muitos de nós temos respostas várias. De onde é que vêm as doenças? E para que vêm as doenças? É necessário eu adoecer para quê? Por que eu tenho que sofrer numa cama de hospital ou em casa? Por que tem doença que vem e rapidinho ela vai embora? Sem eu nem tomar remédio. Ela vem, fica ali um tempinho comigo, vai embora. Tem outra que demora mais e tem umas que vêm para ficar. Por que elas vêm? De onde vêm as doenças? Qual a necessidade? Ela vem de fora para dentro? Ou será que ela brota de dentro para fora? Por quê e para quê? E os remédios? Eles são eficazes? Por que tem comprimido que me ajuda, tem uns que não me ajudam? Eu preciso de algumas injeções, algumas internações e tem outras que médico nenhum dá jeito. Eu posso fazer todos os exames, todas as radiografias que eu quiser, eu posso ir nos melhores especialistas e eu não vou conseguir detectar aquele problema. E aí a gente se recorre a várias formas de tratamento. A química, as questões espirituais, ao chazinho, ao remédio caseiro, antigo, ao de laboratório, as curas espirituais. E aí às vezes eu melhoro, outras vezes eu não melhoro. Quem aqui nunca viu contar uma história assim? Tem um curador ali daquela cidadezinha, que você chega lá e o danado, ele pá, é papo e ele te cura. E aí você vai lá. Vai você e vai um colega seu, cada um com um problema, para o curador curar você. Aí o que acontece? Ele cura seu colega e não te cura. Você fala, mas o que é isso? Por que eu fiz? Por que o mesmo curador curou tal pessoa e não curou a mim? Então hoje nós vamos discorrer sobre esses assuntos. Nós não temos todas as respostas, mas nós estamos a caminho delas. E muitas nós vamos tentar responder. Então nós vamos começar com uma passagem bíblica que é um exemplo maravilhoso para nós de cura, de fé, e vai tentar se entender por que isso se deu. Essa passagem, ela está em 3 dos evangelistas. Ela está em Marcos, está em Mateus e está em Lucas. Nós escolhemos a passagem de Lucas, que é essa daqui. A mulher hemorroíça. É uma das passagens de curas mais famosas que há no Evangelho. Com certeza, todos nós já lemos, já vimos falar ou alguém comentar. Então, nós vamos ler aí só a passagenzinha aonde mostra aí para nós. Está em Lucas 8, 43 a 48. Lucas diz assim: uma mulher que havia 12 anos sofria de uma perda de sangue e que gastara com médicos tudo o que possuía, sem que nenhum houvesse conseguido curá-la, se aproximou dele por detrás e lhe tocou a fímbria da túnica, com que logo o fluxo de sangue cessou. Perguntou então Jesus: quem me tocou? Como todos negassem ter sido quem lhe tocara, Pedro e os que o cercavam lhe disseram: mestre, pois que a multidão te aperta e comprime, como podes perguntar quem me tocou? Onde Jesus ia e aquela multidão de gente atrás dele, nós sabemos disso. Pessoas querendo consolo para a alma e cura para o corpo. Apertando, ele ia aquela multidão. Aí ele vai e sai e começa: quem me tocou? Né? Aí Pedro falou: por favor, né, mestre? Porque esse monte de gente apertando o senhor pergunta quem te tocou? Mas Jesus replicou: alguém me tocou, porquanto percebi que uma virtude saiu de mim.
A mulher, verificando assim não poder ocultar-se, aproximou-se toda trêmula e, prostrando-se aos pés de Jesus, declarou diante de todo o povo o motivo por que o tocara e que ficara imediatamente curada. Jesus lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz. Então nós precisamos considerar umas questões aqui. Essa mulher era muito rica, tinha 12 anos que ela tinha uma menstruação que não parava. Pensa nisso, 12 anos sofrendo com aquele fluxo de sangue ininterrupto, e ela gastou tudo o que tinha com médicos da época, médicos bons, porque ela tinha dinheiro, que não deram jeito no problema dela. E aí ela ouviu falar de Jesus, e ouviu falar que Jesus curava pessoas, que Jesus fazia cegos enxergar, fazia pessoas aleijadas andar, que Jesus curava leprosos, que era a doença horrível da época. Então ela pensou: ele vai me curar. E ela acreditou nisso com uma força tão grande, que ela saiu de casa, ela reuniu forças, com toda a fraqueza dela, com toda a dificuldade, e veio. E ela pensou: se eu pelo menos conseguir tocar a barra do vestido dele, eu vou me curar. Ela acreditava nisso. E ela pegou a fímbria. A fímbria é aquela parte mais de baixo. E ela veio com toda a dificuldade, pá, tocou. E aqui Lucas diz, presta atenção nisso: imediatamente curada. Não foi assim, melhorando. Ela encostou e curou. E a gente precisa pensar assim: mas como que isso se deu? Primeiro, quando Jesus curava as pessoas chegavam para ele, diante dele, e falavam: Senhor, me cura. E ele estendia as mãos e curava a pessoa. Dessa vez, Jesus não movimentou nada. Foi um movimento involuntário. Tanto é que ele disse assim: alguém me tocou. E ela ficou curada. Né? Então pensa bem, se o próprio Jesus não colocou as mãos para ela ser curada, e ela foi curada só de tocar nele, alguma coisa muito forte, muito poderosa aconteceu aqui. Uma força que foi movida mais por ela do que por ele. E foi por isso que ele disse isso aqui para ela: a tua fé te salvou. Porque foi ela que foi atrás e acreditava. Então Kardec comenta para nós o seguinte: o que se sucedeu foi, Jesus é todo amor e bondade. Então a aura de Jesus irradia só amor, saúde, bondade, paz, tudo de bom que ele tem. E onde ele passava, esses fluidos iam ficando ali, para quem quisesse. Como ela queria os fluidos, ela atraiu aquele fluido para ela, e aquilo fez com que ela ficasse, então, imediatamente curada. É como se ele estivesse distribuindo as forças e ela o captasse. Porque nós poderíamos perguntar assim: mas já que Jesus estava com esses fluidos todos ali ao redor, por que só aquela mulher se curou? Porque ela queria ser curada. E isso é muito importante para a gente pensar. Então vamos considerar aqui alguns pontos. Se aquela mulher vivesse no nosso tempo hoje, nós íamos pensar assim: coitada dessa mulher, né? 12 anos sofrendo, coitada, que pena, né? Eu vou até lá fazer uma visita para ela, dar uma força para ela. Mas naquele tempo lá de Jesus, não era assim não, era muito mais complicado. Por quê? Porque a mulher, quando ela estava nessa fase da menstruação, ela era considerada impura. E ela não podia encostar em ninguém. E ninguém podia também encostar nela. Qualquer pessoa que encostasse nela, era também considerado impura.
impuro. Então ela tinha que viver isolada até se curar. E sabe quantos anos ela estava assim? 12. 12 anos sendo tida como impura. Então, por que que ela teve que tomar coragem? E por que que ela teve medo de se manifestar para Jesus? Porque ela não podia nem sair de casa. Ela havia transgredido uma lei que Moisés havia deixado para eles. Ela tinha que ficar quieta em casa até passar a fase da impureza dela. Mas ela queria se curar. Então, ela foi atrás disso. E foi por isso que ela teve medo também de se revelar para Jesus. Mas como ele falou, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, ela sabia que ele sabia que era ela. Então ele só esperava dela ali o testemunho. E foi por isso que ele disse: filha, vá em paz. A tua fé te curou. Então, voltando aqui para a nossa realidade, como é que se dá esses casos de cura sem remédio? De onde é que surgiu o remédio para que curasse ela? Ele disse que foi a fé dela. Mas algo foi produzido, que foi esse fluido, que nós não nos vemos. E muitas pessoas têm esse fluido e cura as pessoas. Quem aqui nunca ouviu dizer que uma pessoa foi curada aí por um médium, que deu um passe, ou que orou por ele, e e tudo mais? Mas de onde é que vem esse fluido? Quem é que tem? Eu tenho, você tem? Ele tem? Eu tenho muito? Eu tenho pouco? Por que que às vezes uns cura e outros não cura? Né? Nós estamos perguntando isso o tempo todo. Então o que acontece é o seguinte: todos nós temos uma energia benéfica, curadora, chamada fluido, é um magnetismo. Acontece que alguns têm um pouco mais. Jesus era só isso. Um dia nós vamos chegar a essa fase. Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos, né? À medida que nós melhorarmos. Mas se a divina está com problema e eu quiser curá-la, é possível? É. Mas para isso existem algumas coisas que precisam ser observadas. Quando eu disse para vocês que a mulher era considerada impura, para quem quiser pesquisar, está lá no livro de Moisés, Levítico, de 12 a 15. Lá ele fala que a mulher, nessa época, era impura. As coitadas das mulheres sofriam muito daquilo dele. Tá? Então ele conta lá também que quem não tivesse qualquer contato era considerado impuro. Isso está em Levítico também, no 15, de 25 a 21. A mulher, quando manar do seu fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda. Isso é da lei de Moisés. Como Jesus estava chegando, eles ainda viviam sob essa lei de Moisés. Então ela vivia 12 anos com essa dificuldade. O que elas tinham que fazer? Quando passasse essa fase, ela tinha que se submeter a um ritual de purificação. Se ela fosse rica, ela sacrificava uma ovelha ou um bode e levava para o templo para ser sacrificado. 7 dias depois, ela era considerada pura e poderia voltar a conviver com a sociedade. Como o fluxo dessa mulher nunca interrompia, ela teve que ser isolada por 12 anos da sociedade. Então ela vivia nesse momento de solidão. Aqui eu já comentei com vocês. A solidão, porque ela não tinha contato com ninguém, tal era o sofrimento dela. A coragem que ela teve de romper com a proibição, que ela poderia ser até morta, apedrejada. O medo de se revelar. Mas Jesus falou: a tua fé te salvou. Essa fé, gente, não é aquela fé mística, assim, não, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. É isso que todos nós temos. É uma fé ativa. Ela falou assim: eu vou me curar. E é isso que às vezes nos falta. E por que nos falta? Não? Família? Então vamos ao fluido. Aqui a gente está vendo uma coisa interessante. Eu tenho aqui uma irmã encarnada, temos um guia espiritual e uma pessoa doente recebendo essas energias. Então agora nós vamos entrar nessa parte do fluido. O que é esse fluido? O que é
essa energia. É esse magnetismo que muita gente tem e que aquelas pessoas que têm um pouco mais, a gente chama de médiuns curadores. Ele pode ser de 3 formas. Ele vai agir como terapêutico. Ele pode ser humano. O que é o fluido humano? É quando ele sai de mim sozinho, eu mesmo tenho essa energia, eu curo a pessoa. Ele pode ser espiritual. É quando ele vem do espírito. Talvez a pessoa fale assim, eu queria ser médium passista, mas eu não tenho fluido. Não tem problema. Você tem vontade mesmo? Você quer? O seu guia espiritual vai te passar o fluido e você vai agir naturalmente. E ele pode ser misto. É quando ele sai do médium e também do guia espiritual. E faz aquela energia maravilhosa e cura a pessoa. Mas então por que quer que eu não cure? Eu tomo passe a vida inteira. Eu já fui tudo quanto é igreja, tudo quanto é centro, eles oram para mim, põem a mão na minha cabeça. Tem lugar que eu saio até pior. Então o que está acontecendo? Já que tem esse fluido. Depende de umas coisas. Primeiramente, Kardec explica para nós na Gênesis, no capítulo 14, 10 e 11, e o item 32, no livro dos médiuns, o 14, a questão 7,6. O médium tem que ter o fluido. Começa daí. Quer curar? Quer. Então eu tenho que ter esse fluido. Eu não tenho, não, mas eu tenho uma espiritualidade tão boa, eu tenho uma vida tão reta, tão de acordo com os ensinamentos de Jesus, que o meu guia espiritual me supre. Então esse aí já é o primeiro fator. O que depende? Depois, o médico tem que ter vontade de curar a pessoa. Porque não adianta eu ter o fluido se eu não tiver o desejo de ver aquela pessoa curada. Eu quero que você se cure. Isso é muito importante. Se eu quero, se eu tenho esse desejo, eu tenho fluido, nós já demos mais um passo. Depois, influenciação dos espíritos, dirigindo e aumentando a força do homem. Aqui está um problemaço. Às vezes o danado do médium tem o fluido, ele é bom mesmo, ele é muito bom, mas digamos que ele não tem uma vidinha muito de acordo com o que Jesus ensina. E tem aquele ditado de diga-me com quem andas e direi quem tu és. Diga-me quem tu és e direi com quem andas. Então, o médium, aqui entra aquela questão do médium não ter uma conduta reta. Jesus disse, dai de graça o que de graça recebestes. Esse que faz por amor, que faz para ver o outro melhor, ele atrai a companhia dos bons espíritos. Mas, infelizmente, se eu não estabelecer uma sintonia do bem com eles, fica muito difícil de eu curar. Aí eu posso até curar, mas vai depender. O livro Libertação, do André Luiz e do Francisco Cândido Xavier, nos dá um exemplo maravilhoso sobre essa questão. Lá nós temos a personagem Margarida, né? Muitos aqui já leram esse livro e sabem que ela está muito mal, mas ela está mal mesmo, né? E há um determinado momento lá que o próprio médico fala assim para o marido dela, tenta o espiritismo. Eu já vi falar umas coisas muito boas. Talvez dá certo, porque nós aqui já pelejamos de tudo. Isso porque aquele médico tinha sido intuído por um guia espiritual que estava lá. Só que ele não foi no médium certo. Ele procurou um médium muito famoso que tinha ali, que cobrava, que atendia cobrando, e que por isso ele era meio duvidoso nas companhias espirituais dele. E o danado era bom. Ele curava mesmo. Ele tinha esse fluido em abundância. Acontece que a Margarida estava sendo vigiada por um obsessor terrível e uma equipe de espíritos obsessores que atendiam o comando dele. Como esse médium não tinha uma assistência espiritual grande, não era protegido pelos bons espíritos, quando a Margarida chega lá com o marido dela, o que acontece? Aquele obsessor que estava vigiando a Margarida vai nos espíritos que assistem aquele médium e fala, essa não pode curar. Vamos fazer um acordo? Eu arrumo umas regalias aqui para
vocês, porque assim como há conchavos entre nós homens encarnados, há conchavos também na parte espiritual. E aí ele vai para aqueles espíritos que assistem aquele médium e fala: olha, eu arrumo umas regalias para você aqui, umas questões que você não cura a jovem senhora. E dito e feito, o que acontece? Margarida entra para o consultório, pagou. O médium entra em desdobramento. O André Luiz descreve a cena, é belíssima, vale a pena ler quem não leu. E aquele médium vai soltando todo aquele fluido, toda aquela energia curadora que ele possuía. Mas aí vem um dos espíritos que dá assistência ali e fala assim para ele: fala para ela que o caso dela, o médico resolve. Ela não tem nada. E o problema dela era todo espiritual. Aí o médico ainda insiste e fala: não, mas é possível fazer uma intervenção para ela. Eu percebo que o caso, ele, não, pode dispensar ela. Dispensa porque nós do lado de cá não temos nada para fazer. E aí a dona Margarida vai embora, sem receber a cura que aquele médium poderia dar para ela. Por que não deu? Devido à conduta dele. Ele era um médium de conduta duvidosa, então ele não tinha essa assistência dos bons espíritos. Então é por isso que a gente se fala assim: tem uma pessoa ali que cura, que faz milagre, não sei o quê, cobra. Já começa daí, pode cortar a volta. Porque boa coisa, ele pode até estar bem intencionado, mas ele não está abrindo o campo total para assistência espiritual. E aí pode ser que cura e pode ser que não cura. No caso da Margarida, ela já tinha um entrave muito grande, não foi possível. A outra questão é a intenção daquele que quer ser curado. Você quer ser curado mesmo? Porque às vezes a nossa fé é tão pequenininha, né? Mas quer mesmo? Porque talvez a gente não acredita, né? Eu rezo, e a pessoa fala assim: quanto mais eu rezo, mais assombração eu vejo. Por quê? Porque na verdade ela ainda não acredita. E tem gente que gosta de ser doente, sabia? É conveniente. Às vezes o marido fala assim para a mulher: meu bem, eu vou pescar com os meus amigos. Ela, estou doente. Cai na cama, né? E aí, se ela fica doente, ela segura o marido em casa. Tem menino que gosta de ficar doente para não ir para a aula, né? Tem mãe que fala: toma um comprimido e vá assim mesmo. Mas já tem outra que fala: ô, coitadinho, né? Então fica aí, né? 5 minutos depois ela está lá no videogame, né? Já sarou. Então, tem pessoas que gostam de ficar doente, né? A gente tem que ter esse cuidado também. Você quer ser curado? Quer mesmo? Né? Cadê a sua fé? Cadê a fé de encostar e curar? E aqui vem a última, que é a atacada, que é a mais forte delas, a mais terrível para nós. Condições de causa e efeito a serem cumpridas. O que é isso, sério? Ah, meu amigo, se eu vim nessa vida para passar por uma doença grande, para resgatar débitos, não tem médium que me cure, porque eu preciso dessa doença. É para minha purificação. Eu posso conseguir melhoras. Cura definitiva não. Porque melhoras é até a minha obrigação de buscar. O Evangelho fala: se você está com um espinho no pé, é direito seu tirar aquele espinho que está te causando uma dor intensa. Então nós precisamos sim buscar a cura. Mas se eu tiver uma provação, se eu tiver um resgate kármico de passar por essa dificuldade, eu vou ter que passar por ela sim, para que eu quite a minha dívida com a contabilidade divina. Mas ela só vai durar o tempo que eu precisar. E é claro que à medida que eu vou melhorando, à medida que eu vou fazendo bem, aquilo vai diminuindo. Porque o amor, né, ele vai diminuindo os nossos pecados. É ele que vai apagando. Então nós precisamos perceber todos esses fatores. E o mais forte, esse daqui. Então é por isso que muitas das vezes a gente fala assim: ah, não, eu cansei de ir no centro, cansei de ir na igreja, eu não saro. Oh, meu amigo, você poderia estar muito pior, viu? Pense nisso. E o dia que chegar o dia da sua melhora, vai sarar, porque Deus é bom e justo. Ele não vai fazer isso aqui a mais do que o que você precisa. E por que nós ainda adoecemos? Essa pergunta ainda está no ar. Nós ainda não discutimos isso. Qual a necessidade da doença?
necessidade de nos ajustarmos com as leis de Deus. Enquanto existir crimes, furtos, lesões, ausência de perdão, mágoa, ansiedade sem necessidade, melindre, querer o que é do outro, inveja, ciúme, vai existir doença. O dia que eu me livrar de tudo isso, eu vou ficar doente por quê? Eu não preciso de mais nada. Porque nesse dia eu estarei vivendo de conformidade com as leis de Deus. Eu estarei vivendo de acordo com o amar a Deus acima de todas as coisas, com não matarás, não roubarás, não desejar o que é do próximo, aprender a santificar todos os meus dias, a ver no outro o meu irmão, independente de quem quer que ele seja. Nesse dia eu estou em harmonia com a lei de Deus. Se eu estou em harmonia com a lei de Deus, eu estou feliz e não preciso da doença. Aí vai valer aquele ditado antigo que diz assim: mente sã, corpo são. O meu corpo é doente porque a minha mente é doente. Nada vem de fora. Nada sério. Nada. Ah, tá. Quer dizer então que eu estou andando aqui na rua, vem um mosquitinho da dengue e me pica, eu pego uma dengue e fico 3 semanas de cama, e aquilo é coisa da minha mente? Acredite. Se eu tivesse com a mente sadia, equilibrada, o mosquitinho vinha me picar, mas aquilo não faria efeito em mim, porque as minhas defesas espirituais estariam todas em funcionamento. Então por que eu peguei a dengue? Porque eu estava propício a pegar a dengue. Porque a minha mente doente estava propícia a pegar a dengue. Por que algumas pessoas visitam a pessoa que tem doença, que tem um vírus que pega? Vai 3. 1 pega, 2 não pega. Porque aquele que não pegou não estava propício. Aí sim, mente sã, corpo sã. Então primeiro eu preciso cuidar da mente. Isso quem fala não é a doutrina espírita não, viu? É a ciência. Graças a Deus, a ciência já avançou até esse ponto. Hoje a ciência diz, a pessoa que não perdoa, a pessoa que guarda mágoa no coração, ela está mais propensa a pegar um câncer do que qualquer outra. A mágoa destrói, a ausência de perdão destrói, a inveja faz mal, o ciúme desequilibra. Se eu provoco um desequilíbrio mental e eu já sei que a minha mente aqui administra o corpo, mas se ela não está bem, o corpo também não está bem. Só que a doutrina espírita vai mais além. O que ela diz? A mente é o gabinete do espírito. Nesse ponto a ciência ainda não chegou. Se chegou, ela ainda não quer contar, né? Porque algumas universidades aí, nas áreas de psicologia e psiquiatria, já estuda a doutrina espírita como matéria opcional. A USP de São Paulo, que é a mais famosa do Brasil, é uma delas, que estuda a doutrina espírita. Então, o espírito são, mente sã, corpo sã. Então é por isso que ainda tem doença. Porque nós ainda não melhoramos. Nós estamos melhorando. O dia que nós melhorarmos em espírito completamente, nós vamos melhorar de corpo. Por que aquela irmãzinha dos 12 anos ficou imediatamente curada? Porque ela já tinha sofrido todas as dores que ela tinha que sofrer, ela se resignou, ela aceitou, e ela estava munida de uma fé ardente, que foi a fé que a curou. Nunca questione a justiça divina. Tem gente que diz que Deus é injusto, né? Por quê? Por que eu fiz para merecer isso? Gente, se não foi nessa encarnação, então foi na outra. Porque Deus é bom e justo. Deus não quer que nós soframos, não de graça. O Evangelho diz assim: causas atuais das aflições. Tem doença que é dessa encarnação mesmo. Por exemplo, se eu disser para você, pare de comer tanto sal assim, você come sal demais, você come carne gordurosa demais, você come doce demais. Ai, mas é tão bom, né? Uma carninha gorda, assim, bem salgada, bem essa fulano diminui, menos, fulano para de beber. Não, vai, o que vai acontecer? Lá na frente eu vou pegar um colesterol alto, talvez, uma hipertensão,
o diabetes. Onde foi que eu arrumei essa doença? Foi aqui mesmo. Foi uma causa atual do meu sofrimento. Mas, se eu sou aquele sujeito bonzinho, quietinho, que nunca fiz nada, e a doença aparece, não é dessa encarnação, Deus é justo? Então ela veio de outra. Como é que eu posso falar daquele bebê que já nasce doente? O que é que ele fez? O que ele aprontou para receber aquilo? E aquela pessoa que nasceu com deficiência física ou deficiência mental, aquelas pessoas que nascem naquelas regiões que vêm aquelas tsunamis imensas e passa ali, devasta, às vezes leva um pai de família que deixou 3 filhos órfãos. Se eu acredito num Deus bom e justo, isso há de ter uma explicação. Se a explicação não é dessa encarnação agora, é da anterior. É a minha dívidazinha que ainda está pendurada, que eu ainda não quitei. E aí é hora da gente agradecer a Deus. Que bom então! Porque agora eu estou tendo a oportunidade de quitar o meu débito com a providência divina. O mal e o remédio. Essa é a proposta da reflexão de hoje. Essa história aqui está no livro do Humberto de Campos, chamado Reportagens de Além Túmulo, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Lá a gente constata que às vezes o mal é o remédio. Então ele conta para nós a história de um moço que era espírita, frequentava o centro espírita, via as palestras, tomava paz, conhecia as leis de causa e efeito e estava com problema. Indo para casa naquela noite, ele tinha saído do centro, mas não estava feliz. Não prestou atenção na palestra, tomou passe por tomar, aquela canseira toda. O que ele tinha? Uma moça bonita na mente dele, linda. Aquela moça mais linda, mais charmosa, mais elegante, aquela moça que falava bonito, que tinha uma voz doce, que era encantadora. Só que esse homem era casado, pai de família. Indo para casa, ora pensava na esposa, nos filhos, mas quanto mais ele tentava se concentrar, pensava assim: eu tenho o dever de cuidar da minha família, eu conheço as leis de causa e efeito. A imagem da moça destruía tudo aquilo. Ele já estava adoecendo. E aí ele foi rememorar de onde é que ele tinha conhecido aquela moça. Nem ele lembrava direito. Ele só sabia que ele estava numa festa. E nessa noite ele não tinha levado a esposa dele, nem os filhos. Ele lembra que poderia ter sido uma confraternização do trabalho dele, mas a moça era nova na festa. E alguém apresentou a moça para ele. E esse alguém sugeriu que ele dançasse com a moça. Ele de início não quis. Mas ele achou que aquilo era deselegante. O que tem dançar? É só dançar. E aí ele dançou com aquela moça linda, que tinha os olhos lindos, que olhava para ele. E de repente eles sentaram num banco ali debaixo dos coqueiros. A noite estava linda, aquele vento soprando. E a moça se interessava por tudo que ele dizia, mas tão gentil. E aquilo estava uma conversa tão boa. E pronto. Qual é o problema? Foi para casa, tranquilo. Acontece que a partir desse dia, coincidentemente, os lugares onde ele ia, ele encontrava com essa moça. E era coincidência. Ele chegava numa livraria, a moça lá, não acredito, você por aqui, meu Deus, mas que coisa. Não, qual que é o seu livro? Qual que você mais gosta, né? Outro dia encontrava numa lanchonete, não, você vai lanchar comigo, vamos conversar. E começou então uma grande amizade entre os dois. E aí assim, era uma amizade, eles começaram de vez em quando a almoçar, porque amigos almoçam juntos. E um belo dia a moça convidou ele para ir na casa dela, que ela queria que ele conhecesse, Ele foi, e conversa vai, conversa vem, aquela amizade agradável. Passados uns dias, ela pegou um caderninho que ela tinha lá, todo enfeitadinho, assim, com lacinho de fita, bem capadinho, e leu alguns poemas para ele. Aí ela falou assim: quando eu escrevi esses poemas, eu estava pensando em você.
eu fiz esses poemas pensando em você. Aí ele levou um susto. Ele falou, opa, ó. Ele pegou e falou para ela assim, ó, eu sou casado. E eu tenho 2 filhos. Ela falou assim, mas eu sei, Deus me livre, longe de... O que você está pensando? Né? O que você está pensando? Por favor. Isso aqui é em nome da nossa amizade. É porque eu gosto de você. Aliás, a sua mulher é uma sortuda. Porque você é um homem maravilhoso. Você é um homem que toda mulher queria ter. Eu quero conhecer a sua mulher, eu quero ser amiga dela. Aí ela aliviou um pouco. Mas a amizade vem, a amizade ia, mas tinha uma coisa. Ela olhava, ela não falava, mas ela olhava para ele de um jeito diferente. Quando ele conversava com ela olhava dentro dos olhos dele. Era um magnetismo que ela tinha que envolvia. Ela não falava, mas fazia. E foi aquilo que começou a perturbar ele. E foi desequilibrando ele. E no dia a dia chegou a um ponto que ele passou a não mais conseguir ficar sem pensar nela. E aí ela contou a história dela para ele. Falou que ela era uma moça que era muito sofrida, que tinha tido uma desilusão amorosa, com alguém que não merecia ela, e aquelas coisas todas. E ele ficou muita dó dela. Falou, meu Deus, coitada da moça, né? Mas Humberto de Campos fala que a história dela não era bem essa, não. Que era outra. Né? Mas ela contou, ele era um homem de bem, e acabou acreditando. Só que chegou um dia que ele viu que a coisa estava séria, e nesse dia ele foi visitá-la. E aí ela começou a chorar na frente dele e falou assim, olha, eu lutei contra isso, eu usei de todas as minhas forças, mas eu não consigo mais, eu vou falar, eu estou perdidamente apaixonada por você. Soltou ali e ele assustou. Ela falou, mas eu te falei que eu era casado, como que você faz uma coisa dessas? Ela falou, não, mas eu não quero que você largue a sua mulher, pelo amor de Deus, eu não quero ser uma destruidora de lares, mas será que eu não tenho direito a um pouquinho do seu amor? Será que eu não mereço algumas migalhas do seu carinho, da sua atenção? Eu sou uma moça sozinha, né? E começou aquela choradeira toda, e ele ficou com tanto medo que ele rapou fora, né? Mas a mente ligada, não conseguia desligar. Então naquela noite ele não aguentou mais e tomou uma decisão. Ele chegava em casa, a mulher dele lá esperando ele, aquela esposa maravilhosa, linda, os filhos. Aí ele tinha uns arroubos, levava flores para a mulher, dava presente, abraçava e beijava os filhos. Ela falava, meu bem, mas tudo bem, mas o que aconteceu, né? Mas ela não sabia do desespero dele. E aí ele pensou assim, eu sou rico, eu tenho um bom emprego, eu tenho tantos amigos que são assim como eu, ricos e casados, e que têm aí uns esquemas por fora, né? Por que eu não posso ter? Eu não vou deixar faltar nada para minha esposa, nem para os meus filhos. Então, enfim, né? Ele tomou uma decisão. Acontece que aquele homem tinha um anjo da guarda que era danado, e o anjo estava de olho nele. E aí ele viu que naquele dia ele estava resolvido mesmo. Então ele foi na casa da moça e falou, olha, largar minha mulher eu não largo, nem meus filhos, porque eles não merecem. Mas se você quiser, eu vou comprar uma casa para você. Eles estavam no Rio de Janeiro, ele ofereceu uma casa em Petrópolis, num lugar muito bom. E, enfim, a gente vai ter uma... nossa, é tudo que eu queria. E ficou muito feliz e E eles combinaram de no outro dia sair cedo para ir conhecer a casa. E o anjo da guarda dele falou, agora está sério. Agora a coisa está complicada mesmo. Né? E aí ele viu que ele não dava mais conta e pediu ajuda a um espírito superior, com capacidade acima dele. Ele falou, olha, o meu tutelado está muito difícil, ele tem uma missão a cumprir, ele tem merecimento, foi um momento de invigilância dele, mas eu não sei mais como que eu vou agir, e a coisa agora já chegou às vias de fato. Aí o mentor veio para analisar o problema dele. Naquela noite ele nem conseguia dormir, de tão na expectativa que ele estava de no outro dia cedo partir com a moça. O mentor analisou a mente dele, ela já estava com larvas psíquicas,
Quem estudar as obras de André Luiz percebe bem que os nossos pensamentos, quando voltados para o desequilíbrio, a gente gera essas energias negativas. Aí ele falou assim, ele não está te ouvindo porque ele já está com a mente toda tomada pelo magnetismo da moça. Ele só consegue pensar nela, é uma ideia fixa. Ele falou, então o que, que nós vamos fazer? Ele falou, o caso para ele é uma doença. E uma doença bem brava. Mas uma doença daquelas assim, de não levantar da cama. Ele falou, é. Ele falou, e não tem outra. E aí aquele moço adormeceu. Adormeceu e não dormiu nem 2 horinhas direito. Acordou queimando de febre e frio. E não entendia o que estava acontecendo, suando e ao mesmo tempo sentindo um gelo. Desesperou, chamou a esposa, ela levantou, quando ela viu aquilo, ela falou, mas o que aconteceu? Você estava ótimo ontem? Ele falou, eu estou com dor no corpo inteiro. E está doendo, e ela fez ali a asepsia necessária e já chamou o médico. Alta madrugada, o médico chega, examinou ele, olhou, fez as medicações iniciais, chamou ela no canto e falou assim, é mais grave do que você pensa. Isso para mim é cólera. E cólera dá brava. Você pode, vamos ver o que acontece amanhã. Quando amanheceu, ele já estava com um aspecto quase cadavérico, meio sem forças, e não levantou da cama. E o médico foi fazendo os exames, e a moça ficou lá esperando ele. Ele ia passar lá cedinho, ele não foi. Passou o dia inteiro, o homem prostrado na cama, piorando cada vez mais. Aí a moça preocupou, falou, mas como assim? Estava tudo acertado. Como ela era amiga da esposa dele, ela foi lá fazer uma visita para ela, né? Para ver como é que estava a situação. Chegando lá, ela viu aquele quadro deprimente. Ela não acreditou no que viu, do tanto que ele estava ruim. E aí ela ficou um pouquinho, disfarçou e foi embora. E foi embora para nunca mais. E aquele moço permaneceu doente por 11 meses. Porque durante 11 meses, ele não tirava a imagem da moça da cabeça. Nesses 11 meses, ele via a esposa dele cuidando dele dia e noite. Aquela mulher se entregando, cuidando do marido com todo cuidado, orando, rezando e aplicando o remédio. E ele foi percebendo a esposa maravilhosa que ele tinha e que dava assistência para ele. E percebeu que a outra nunca mais tinha ido lá, nem para ver se ele tinha morrido. Percebeu também os filhos lindos que ele tinha. E a mente dele foi abrindo para as verdades espirituais que ele tinha esquecido. Só que ele achou que ele ia morrer. E nesses 11 meses, ele pensou assim, não, agora eu vou mesmo, e quase que eu faço uma besteira. Eu vou fazer uma prece, eu vou pedir ajuda espiritual, porque vai que eu morro. E pediu que a mãe dele viesse ajudar ele. A mãe dele havia desencarnado havia 2 anos. E ele fez uma prece tão sentida, mas tão sentida que a mãe dele veio mesmo. Veio e está ali cuidando, e mãe não pode ver filho sofrendo, né? Mesmo estando no plano espiritual. Ela falou, eu vou orar para ele, para que um espírito protetor maior venha ajudar meu filho. E fez aquela oração sentida. O mentor dele vai e chega. Pede não, mãe. Não pede cura para ele não. Ah, mas como assim? Ele é meu filho. Você acha que é fácil para uma mãe ver um filho doente? Eu fui mãe dele durante 35 anos. Aí ele disse assim, e eu cuido dele há 1500 anos. E dessa vez ele não vai falhar. A senhora pode deixar ele doentinho aqui, até a gente ver o que é resolver. E aí foi passando o tempo, ele foi percebendo tudo, a besteira que ele fez, abriu a mente, voltou ao equilíbrio. No que ele voltou ao equilíbrio, a doença foi embora. O médico não conseguiu explicar exatamente se era cólera quando chegou, nem quando foi embora. Só percebeu que ele tinha melhorado. Ainda falou para ele, você tem um organismo incrível, porque essa sua doença não teve explicação, nem na chegada, nem na ida. Mas foi esse o único meio que os bons espíritos encontraram para que ele não fizesse mais besteira. Então, quando a gente estiver muito doente, a gente precisa pensar nisso. Será que eu estou preso nessa cama aqui? Por quê? Tem uma razão. Talvez é para não fazer coisa pior. Quando a gente quer ficar rico e joga na loteria e não ganha, a gente tem que pensar nisso também. Por que eu não fiquei rico?
Talvez é porque aquela riqueza, aparentemente, que ia me trazer benefícios, seria a minha porta larga, o caminho da minha perdição. Deus nos dá o que nós precisamos. Tá? Então pensemos nisso. E como é que a gente faz para curar as nossas doenças, então? Primeira coisa, prece. Seja qual for o seu problema, por mais grave, por mais assustador, por mais perigoso que seja, a oração é a primeira coisa. É o início de tudo. Toda pessoa que quer melhorar, ela começa pela oração. Porque é a oração que vai abrir as portas para o seu entendimento. É ela que vai te trazer lucidez espiritual para encontrar o caminho certo. Culto do Evangelho no lar. Todos aqui fazem, né? Porque nós espíritas sabemos da importância do culto no lar. É a extensão da assistência espiritual que a gente tem aqui em nossa casa, com dia e hora marcados. Porque a espiritualidade tem mais o que fazer. Então não pode ser hoje 7 horas, amanhã 10 horas. Dia fixo, eles fixam um compromisso conosco. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. É verdade, Ele vai nos aliviar. Mas você pretende ir até Jesus de que forma? Do jeito que você é, com seus defeitos, com suas manias, com seus vícios? Ou antes disso, não seria interessante você largar isso para trás para poder ir até Ele? Porque aí você será aliviado. Ele nos espera. Né? Ele disse isso no século I. Então tem 20 séculos que a gente está aí tentando se melhorar. Eu vos aliviarei. Modificar as formas de pensar e agir. O nosso pensamento nos adoece. Ai, que raiva que eu tô daquela pessoa, mas que raiva, e aquela cena se repetindo. Mas por que eu não xinguei aquela pessoa naquele dia? Eu devia ter dado um tiro nela, e aquele pensamento ali, ó, fixo. Isso nos adoece, ainda que a gente não vá fazer. Tente se livrar, não é fácil livrar dessas ideias, mas vai combatendo. Veio pensamento ruim? Fala perdão, fala amor, fala resignação, humildade, caridade. Vamos tentar lembrar de coisas boas. Isso vai fazendo uma mudança em nós. Colocar a caridade em primeiro plano. Quando você faz bem para uma pessoa, aquela pessoa fica tão feliz, não é? Ela te joga uma energia positiva que você não faz ideia. Assim como o mal nos destrói, o bem nos constrói. Então, isso é que é bom. O bem nos renova. Então, o bem nos traz a saúde. Deixar para trás vícios e manias. Sempre que for possível, vai se livrando disso. Isso não te serve para nada. Não volte para lá levando isso. E quando a providência divina assim o permitir, pelo histórico de ajustes kármicos e pela sua própria justiça. O dia que deu salário, ele melhorou mesmo. Ele está fazendo bem, já consegue perdoar, está mais feliz, está menos apegado, menos possessivo, está mais caridoso, está bem do bem, está humilde. Doença para quê? Ele não precisa mais disso. Ele vai seguir o caminho dele sem nenhum perigo. Aí sim nós estaremos livres de todos os males. Terminando então, quando nós estivermos harmonizados com os ensinamentos de Jesus. O Evangelho de Jesus é o roteiro seguro, né, a iluminar o nosso caminho. Qualquer doença que me aparecer é porque eu estou pondo um pezinho fora desse caminho. Se eu volto o pé, a doença vai embora. A doença sinaliza de que algo não vai bem. Então, se algo não vai bem, eu preciso rever a minha conduta. Porque o dia que isso acontecer, assim como aquela mulher que tocou a fimbra de Jesus, ele também dirá para nós: de mim saiu virtude. Bom, esse é o recado que eu queria passar para vocês. Eu espero que possa ter tocado aí de alguma forma o coração de vocês. Eu agradeço muito aí pela paciência, pela oportunidade de estar aqui, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, e que Ele possa nos abençoar. Muito obrigado, pessoal. Que Deus, que a espiritualidade maior, que a bênção do Cristo, o maior exemplo de amor que esteve encarnado entre nós homens, se
esteja conosco hoje e sempre e nos conduza sempre amando, sempre olhando para nós, vendo os nossos erros, nossas imperfeições, antes de julgar e de perante os outros. Que a misericórdia do Senhor seja a luz que conduza e que ilumine todos os nossos passos, todos os nossos atos.